Queria agradecer, em primeiro lugar, a presença do vice-presidente. É com muita honra, em nome do Gustavo, do Grupo GCB. Estamos aqui mais uma vez. Já estivemos com o presidente Fernando Henrique, o presidente Temer, agora o vice-presidente Hamilton Mourão, que tem sido um homem de diálogo aberto. Eu, antes de conhecer, achava que ele era um radical, e aí chegou lá na vice-presidência, encontra todos, conversa com todas as áreas. É um homem que é um pacificador, eu diria, um guerreiro pacificador. E agora desejo boa sorte ao senhor, que vai ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, e tem uma agenda apertadíssima e tirou uma hora para estar conosco aqui no grupo. Presidente, muito obrigado. Eu vou pedir para o Gustavo iniciar os nossos trabalhos aqui. Bom, obrigado, pessoal. Primeiro, é uma grande honra receber o senhor. A gente imagina que a agenda de vice-presidente deve ser bem intensa, então receber aqui realmente é uma honra. Eu falo isso em nome de toda a nossa equipe, tanto de colaboradores quanto de investidores e parceiros de mercado financeiro. Hoje o nosso dia foi muito voltado para a liderança, né, porque a gente está crescendo bastante e a gente contrata muita gente jovem, vai formando líderes. E a gente pensou num nome que, com certeza, agregaria bastante para a gente em termos de liderança, e o senhor foi esse nome que a gente deu match. Então, vou abrir para o senhor ficar à vontade, mas acho que para começar até um tema que a gente bate muito aqui é que as pessoas entram aqui técnicas, jovens, e depois vão ascendendo aos cargos de liderança, e essa transição é muito complexa. Eu imagino que no Exército, às vezes, o senhor entra e você demande hard skills, né? Então tem que aprender a atirar, a combater, e quando vai virando general, isso é irrelevante, você tem que aprender a liderar batalhões de milhares de pessoas. Então, como é que foi essa transição para o senhor, e o que você pode ensinar aqui a gente a passar por essa transição da forma menos dolorida possível? Olha, mais uma vez o meu boa tarde aí a todos e a minha satisfação, né, por ter recebido esse convite e ter essa oportunidade da gente conversar sobre esse tema, que não é um tema simples, né? A liderança, ela muitas vezes, ela pode parecer que cada um de nós nasce com essa capacidade, e realmente tem gente que tem uma capacidade maior, mas é algo que a gente pode aprender, não é, ao longo da vida. A formação militar, ela é distinta, por quê? Porque nós temos que ser líderes desde o primeiro momento, não é? Então, desde o momento que você ingressa na academia militar, é trabalhada essa questão da liderança. Primeiro, entre os teus próprios companheiros de turma, né? Teu próprio companheiro de escola, vamos falar assim, dentro da tua turma. E, posteriormente, a partir do momento que você termina o curso, e aí tem uma característica muito interessante, né? Porque quando a gente faz uma faculdade, né? Você vai se formar em economia, administração, engenharia, né? Muitas vezes o ensino ali não é voltado, não é, para que no primeiro dia que você termine e seja contratado, você está pronto para desempenhar aquela função. Para a gente, não. A nossa formação nos leva a quê? Terminou a academia militar, no dia que você se apresenta no teu primeiro quartel, você é aspirante oficial, você vai receber o comando de um pelotão, se você for de infantaria ou de cavalaria, não é? De uma seção, se você for de artilharia, e vai ter que desempenhar a tua função, porque você veio sendo preparado para isso. Então, a liderança ela vem sendo exercitada, né, ao longo de toda a carreira militar, desde os pequenos escalões, né, como eu falei aqui, um pelotão, que são 30 militares, até quando você ascende aos postos mais elevados, você comandar um batalhão completo, né, ou chegar a general, comandar a brigada, divisão, ou até, como eu cheguei, a comandante militar de área, e tinha 54 mil militares sob meu comando, né. Então, isso é um processo, né, que você tem que vir exercitando ao longo do tempo. Muitas vezes vai no ensaio e erro, né, e óbvio que tem determinadas qualidades, e aí a gente vai discutindo isso aqui ao longo da nossa conversa, que o líder tem que buscar praticar, né? E uma coisa que a gente sempre fala, comandante, todos nós dentro das Forças Armadas temos que ser. Agora, líderes nem todos serão, né? O líder efetivo é aquele comandante que, quando ele dá a voga, quando ele dá a sinalização de qual é a direção a seguir, ninguém, não é, tem dúvida e segue atrás daquela pessoa. E aí vocês têm N exemplos ao longo da história, não é, de líderes que se destacaram. E, obviamente, que na atividade militar, a liderança ela é exercida sempre voltada
para aquela coisa que é a nossa razão de ser, que é a guerra. Né? E o líder ele vai efetivamente se destacar quando ocorrer uma situação de conflito, uma situação de estresse, e que também ocorre na vida civil, não é? Dentro da atividade que cada um exerce. Qual a principal característica que o senhor acha que um líder deve ter? Eu considero, viu, Roberto, ao longo da minha vida, eu sempre disse que o líder ele tem que dar o exemplo. Não é? Então, aquela famosa aforisma, as palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. Não é? Você não pode dizer uma coisa e praticar outra, porque você está o tempo todo sob o escrutínio dos teus subordinados. Eles vão estar te olhando e vendo a forma como você se comporta. Então, o exemplo é uma característica, não é? O líder ele tem que ser capaz de, em cada escalão, executar tudo aquilo que ele está cobrando dos seus subordinados. Então, vamos lembrar que é diferente, né, de uma liderança dentro de uma empresa que pode ser, vamos dizer assim, a parte mais técnica, né? Mas, no nosso caso, a liderança é muito física, principalmente com você tenente, capitão, né? Você tem 30, 40, 100 militares sob o teu comando. Né? Então, nós vamos subir uma montanha. Você tem que ser capaz de subir uma montanha. O paraquedista, né? É o primeiro a sair do avião, é o mestre de salto, né? Que indica, né, o lançamento para toda a tropa que vem com ele. Então, o exemplo, o tempo todo, ele tem que ser dado. Essa é a principal característica na minha visão. É isso que a gente sempre fala, né? O que arrasta é o exemplo. E coisas bestas, né? Se o chefe chega às 10 da manhã e sai às 5 da tarde, a equipe vai chegar às 10 e sai às 5 da tarde. Não, e se ele cobra que chegue todo mundo às 10 e ele chega às 11, ele já começa a falhar nisso aí, né? Então, quando você vai cobrar de uma pessoa, né, você tem que se cobrar antes. Essa eu considero, né, quando você cita o exemplo começa por aí. Né? É o primeiro a chegar, é o último a sair. Né? E ele tem que estar... Outra coisa fundamental da liderança é você conhecer as pessoas que trabalham contigo. Né? No caso militar, os teus subordinados. Até para colocar cada um no lugar certo, entender os problemas de cada pessoa. Né? Você tem que ver que um dia aquela pessoa chegou, né, vamos dizer assim, mais triste. Né? Você tem que ter aquela noção de que, em determinado momento, você tem que chegar junto, agir muitas vezes, né, como pai, como avô, né, nesses momentos, e procurar sempre o quê? Levantar a autoestima e a moral da tua equipe. Agora, o senhor é filho de general, né? Na sua casa já era... a liderança já era exercida? Na minha casa, o couro comia, Roberto, porque né, a coisa funcionava mais ou menos assim. Né? Em tempo, principalmente, o meu pai e a minha mãe me cobravam sempre a questão de estudo e de horários. Né? Então, você chegava do colégio, o que caiu hoje? O que teve de aula hoje? Você tinha que dar um relato do que tinha acontecido. Se tinha prova, a pergunta era, como é que foi na prova? Aí você dizia, fui bem. Aí o meu pai dizia, bem, mal também é bem. Aí ele cobrava. Então, e eu cobrei isso dos meus filhos também. Né? Eu acho que uma das coisas, né, que você, como pai, né, eu acho que é o maior bem que você deixa para os teus descendentes é a educação. E a educação você tem que estar em cima, né? Você tem que estar orientando, porque muitas vezes, né, todas as, vamos dizer, as interferências que ocorrem no dia a dia do estudante, né, fazem uma certa dispersão ali vamos dizer, no objetivo principal, ou muitas vezes o cara estuda só para passar de ano, o que não vai fazer com que ele adquira conhecimento. Né? O meu neto mais velho entrou na engenharia agora. Aí eu conversei com ele e falei, olha, cara, a faculdade não é a extensão do colégio. Aqui tu não vai estudar para passar de ano, não, peixe. Tu tem que estudar para estar no topo lá em cima. Senão, quando tu terminar, ninguém vai te contratar. Tu vai ser aquele engenheiro pé de chinelo que não vai ser contratado por ninguém. Então, você tem que virar a chave nesse momento da tua vida. Eu acho que uma coisa que o senhor podia contribuir bastante com a gente é que a gente vê que as equipes de alta performance são as que têm algum senso de propósito. Porque se todo mundo aqui estiver pensando só no dinheiro, só no bônus, cada um corre para um lado, um quer matar o outro. Então, a gente bate muito aqui que todo mundo tem que ter o mesmo propósito como empresa, seguir a mesma missão e que, no caso aqui, corporativo, o dinheiro vai ser a consequência de todo mundo estar engajado num propósito comum. E eu acho que isso é muito forte nos militares, na questão do propósito. E como é que vocês botam isso na cabeça de jovens que começam a carreira lá, o propósito? É o que a gente chama de fé na missão, né? Você tem que ter fé na missão.
né? Então, a nossa missão dentro do Exército, vamos colocar aqui, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, com seus desdobramentos, né? Você tem que compreender, é colocado muito na cabeça, desde do ingresso do jovem na academia militar, não é? Que ele tem que servir e não se servir. É uma atividade onde você, muitas vezes, tem que anular, né, aquelas tuas outras vontades para entender que você vai trabalhar em lugares, muitas vezes, inóspitos, não é? Que você será transferido de um canto para outro do Brasil a qualquer momento, não é? Que terá dificuldades para a tua família. Não é? Imagina o seguinte, você está morando hoje aqui em São Paulo e amanhã te transferem lá para Cuiabá. Não é? Então, a tua família vai embora toda para lá. Então, é os filhos que deixam o colégio, é a esposa, não é? Que muitas vezes tem um emprego bom aqui e lá não vai ter emprego nenhum. Isso tudo causa um transtorno na vida do profissional militar. Então, o tempo todo você tem que colocar essa questão da fé na missão, né? Entender qual é o propósito de você ser militar, não é? E, principalmente, de que não é um emprego. Não é? Você, se vai para dentro das Forças Armadas, você está indo para uma profissão onde você tem responsabilidade para com o restante dos cidadãos brasileiros, que pagam o teu salário por meio dos impostos que a gente recolhe. Não é? Então, isso tudo tem que ser bem assimilado desde o primeiro momento. É óbvio, como em qualquer setor profissional, você terá a teoria do terço, que dizia o ex-ministro Leônidas. Ele dizia que em qualquer barco tem um terço que reima furiosamente, não é? Que ele quer chegar no destino. Tem um outro terço que está olhando e diz assim, pô, esses caras estão remando, eu vou dar uma remadinha aqui também. E tem aquele terceiro terço que joga o remo na água, dorme, chega atrasado, né? Então, qualquer setor você vai ter essas pessoas. E compete ao chefe extrair o melhor desses três grupos. Você não pode ficar olhando só para aqueles que são muito bons, que resolvem o problema, e deixa aquela turma que fica marcando o passo, não é, de lado. Não, você tem que buscar extrair o melhor de cada um dessas pessoas. Aí é a liderança. Aí é o trabalho da liderança. E colocar também no lugar certo, né? Porque você vê, tá a equipe de segurança do senhor, mas se pegar o melhor sniper e botar do seu lado, não adianta muita coisa. Não, a escolha dos profissionais onde você vai colocar a pessoa é fundamental, principalmente quando você chega no nível já de comandante de batalhão, né? Onde você tem 500, 600 militares, né? E aí você tem que escolher o oficial, porque o Exército trabalha em um sistema de Estado-Maior, né? Então, qualquer, né, unidade, seja batalhão, brigada, divisão, você vai ter um oficial que é encarregado do pessoal, outro que é encarregado da atividade de inteligência, outro que é encarregado de operações, outro que é da logística, outro que é da comunicação social. Então, você tem que saber escolher, né, quem vai ocupar cada um desses lugares de acordo com, vamos dizer aqui, com o perfil que a pessoa tem. E outra coisa, dentro do Exército, né, os militares são avaliados, né, semestralmente. Né? Então, o comandante avalia cada um dos militares, né, e o camarada recebe aquele perfil dele para saber onde que ele está bem e onde que ele está mal. Não é simples avaliar pessoas, até porque existe uma tendência nossa aqui no Brasil de sermos lenientes. Né? Eu digo aqui para vocês, no meu período na ativa no Exército, nós tivemos uma meia dúzia de sistemas de avaliação diferentes, porque eles foram caindo, porque a tendência é o cara, eu só dou 10, 9, né? E não é assim, só tinha semideus, né? Teríamos um exército só de semideuses. Né? Então, e o cara tem que entender. Né? Esse rapaz aqui, o Cipollini, era tenente, eu era comandante de unidade, lá em Juí, no interior do Rio Grande do Sul. Eu fazia questão de entregar a minha avaliação para cada um dos meus oficiais, para que eles entendessem onde eles estavam bem e onde eles não estavam tão bem assim. A gente prega muito aqui a sinceridade radical, porque era um problema que a gente tinha. Feedback aqui era um festival de elogios. E o objetivo do feedback não é elogiar ninguém. O objetivo do feedback é ver onde a pessoa pode melhorar e indicar isso de forma construtiva. Mas, realmente, nas relações pessoais, minha visão é que todo mundo tem que estar com esse propósito para entender que a crítica não é uma crítica nociva. Fazendo com que você evolua como pessoa, e evoluindo como pessoa, a equipe vai evoluir, né? Não é simples essa questão da crítica, e você, ao longo da tua vida, à medida que você vai crescendo, né, de posição, mais tu vai ter que fazer isso.
não é? Então, você tem que ter muito tato, é outra qualidade que o líder tem que ter, não é? De ter o tato, de saber se dirigir às pessoas. Não é? O pior tipo de crítica é a crítica coletiva. Não é? Então, que muitas vezes aí o chefe ele se esconde quando ele faz a crítica coletiva. O trabalho aí não está bom. Aí tem um cara lá que está trabalhando bem pra caramba. Ele diz assim, porra. Então, você chama o camarada que você quer realmente corrigir e conversa com ele. Bota ele sentadinho na tua frente e conversa com ele. Não é? Orientando dentro daquilo que são a tua visão, os teus propósitos e onde você acha que ele pode melhorar o trabalho. E nessa questão da liderança, a sua experiência mostra que tem muita coisa que é inata mesmo e as pessoas nascem com esses skills ou dá para desenvolver bastante? Não, tem gente, né, como eu falei no começo aqui, né, que tem aquele dom da empatia, né? É aquela pessoa que naturalmente, né, ele se relaciona bem com as pessoas. O líder tem que se relacionar, mesmo, né, ele tendo que dar ordem, ele tendo que mandar, mas o relacionamento e a forma de mandar, a forma de dar as ordens é muito importante. Então, tem pessoas que têm esse dom, né? Mas você pode trabalhar isso, é algo que você tem que trabalhar efetivamente. Né? Então, no nosso caso da vida militar, você buscar, porque muitas vezes você vai errar, né? Principalmente nos primeiros anos de vida militar. Né? Então, imagina o seguinte, você chega, um tenente de 22 anos num quartel e tem sargentos que são teus subordinados que têm 40, 45 anos. Né? Então, você tem que saber lidar com essas pessoas, né? E, obviamente, com a garotada nova que entra no quartel. Então, são dois grupos totalmente distintos da forma como você tem que lidar com eles. Agora, presidente, e a questão da hierarquia? O Exército é uma estrutura hierarquizada, né? E ele só funciona se for hierarquizado. Né? Mesmo, vamos dizer, em determinadas épocas, aí, quando nós tivemos, né, os países do bloco socialista, que não usava insígnia, né, mas tinha o comandante, subcomandante, nada vai mudar disso aí. Né? Então, a hierarquia dentro da estrutura militar ela é importantíssima, porque ela é um dos pilares, né, da instituição. O outro pilar é a disciplina. Né? Sem hierarquia, sem disciplina, uma força armada ela vira bando armado. Essa é uma realidade. E dentro de uma empresa, obviamente, você tem que ter também uma hierarquia, só que é uma hierarquia distinta. Né? Vamos lembrar, eu citei aqui o caso, né, do tenente que tem homens mais velhos subordinados a ele. Mas, à medida que você vai ascendendo dentro da carreira, então, quando você chega ao posto que eu cheguei como general de 4 estrelas, que eu era comandante militar diário, eu era o mais velho. Né? Quando eu era comandante lá da unidade, lá no interior do Rio Grande do Sul, eu também era o mais velho, não tinha ninguém mais velho do que eu dentro do quartel. Então, há uma ascendência natural nesse momento. Né? Mas, quando você é mais jovem, né, e você tem que fazer valer a hierarquia, esse fazer valer a hierarquia tem que ser por aqueles atributos do líder, né? Da fé na missão, do exemplo, da humildade de reconhecer, muitas vezes, que aquilo que você está exigindo está errado. Né? Então, Na empresa também... A gente tem 12 regras de liderança. A primeira é a empresa não é uma democracia, porque senão vira uma zona. Né? Então, eu sempre falo, todo mundo tem que estar disposto a ouvir os outros, sem mente aberta, mas na hora que o líder, o responsável por decidir, decidiu, todo mundo tem que se comprometer e seguir aquela decisão. A isso nós chamamos de disciplina intelectual. Né? Então, toda vez que você vai fazer um estudo de uma situação para um cumprimento de uma missão, o Estado-Maior é ouvido. E são levantadas as linhas de ação. E aí o comandante ele vai definir, não, a linha de ação é essa. Tem cara que não gostaria daquela linha de ação, queria outra, mas a partir do momento que o comandante definiu, essa é a linha de ação de todo mundo. É a disciplina intelectual necessária. E isso é importantíssimo também na vida política, né? Principalmente dentro de partido político, que termina por não ocorrer isso aí, né, Roberto? Né? Porque quando o partido toma uma atitude, pô, o restante da bancada tem que seguir aquilo, senão vira zona, mas como tu falaste aí, pô. Agora, o senhor que vem da área militar e está agora na política, né, deve ter tomado um susto com a diferença que é, né? Não é simples, né, Roberto? Não é simples, né? E aí você tem que entender, porque as diferenças são muito grandes. E na vida militar, nós somos muito homogêneos, que é outra característica nossa que muitas vezes o civil não compreende, né? Porque, por exemplo, vocês estão aqui trabalham numa empresa. Cada um veio de uma universidade distinta para chegar aqui. Nós somos formados todos na mesma universidade
fazemos mestrado na mesma universidade, doutorado na mesma, então todo mundo se conhece. Então, ali ninguém engana ninguém dentro do Exército. A gente costuma dizer que o Exército é pequeno e tem muros baixos. Então, muitas vezes, aquele cara que foi mal na época da academia, aí ele procura se recuperar ao longo da carreira. Aí a gente tem até uma denominação para isso, é o QIB. Então, tem o QIB emergente, é o cara que avançou um pouquinho mais. Então, mas a gente se conhece. Então, é uma característica distinta. Então, é diferente isso aí para nós. Acho que outro ponto interessante é que o senhor até comentou da regra do 1/3, né? Na iniciativa privada, pelo menos esse 1/3 que está jogando o remo no mar, a gente pode mandar embora. Mas também não é bom ficar mandando tanta gente embora com tanta frequência. E antes de mandar essa gente embora, como é que faz para esse 1/3 parar de jogar o remo no mar e colaborar? Você tem que motivar, A motivação é muito importante. O que acontece na vida, e aqui a gente tem uma plateia, a maioria pessoal jovem, começo de carreira, mas ao longo da vida muita coisa vai acontecendo com a gente. A vida é uma senoide, Ela tem altos e baixos. Aí o cara casa, tem filho, aí ele tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar dos filhos. A família moderna hoje é totalmente diferente da família que é antiga, onde a mulher ficava dentro de casa. Hoje a mulher tem que participar do mercado de trabalho, então os dois trabalham, aí o filho vai para a creche ou vai ficar com a babá. Então tem uma série de problemas, isso vai interferindo na vida da pessoa. Então, muitas vezes, o cara começa com um AV0 grande, com alta motivação, e essas pressões do dia a dia que ele sofre terminam por empurrá-lo para baixo. Então, nessa hora, é o momento que o líder, o chefe, o comandante, tem que chegar, abraçar o cara, vem cá, meu amigo, o que está pegando? Vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar. É importante isso aí. Acho que a gente tem que também ter bastante equilíbrio e força mental, porque senão, se deixar o mental sucumbir, aí mistura tudo. E outra coisa também, você estava falando daquela história do 1/3 que tu pode mandar embora, No Exército a gente não pode mandar embora. O pessoal que é profissional, ele a partir dos 10 anos de serviço, ele está estabilizado, não pode ser demitido, a não ser que ele faça cometa crime ou uma lambança homérica. Inclusive, nós temos as medalhas de tempo de serviço, antigamente, quando era 30 anos para o cara se aposentar, vou passar para a reserva, essa medalha dos 30 anos era conhecida como a medalha Tim Maia, porque me dê motivo para ir embora. Então, tem umas coisas interessantes dentro da nossa profissão. E uma coisa acho que muito interessante da profissão de vocês, que a gente até comenta aqui quando a gente tem nossas reuniões, é que a pressão que vocês sofrem numa guerra, por exemplo, é um negócio descomunal que a gente nem imagina. E, óbvio, aqui a gente tem as pressões do dia a dia e tem as pessoas que sabem lidar bem com essa pressão e as pessoas que espanam, que você vê que no curto prazo você não pode contar com aquela pessoa na pressão porque ela vai desistir. E como é que vocês trabalham isso para chegar Porque se errar, alguém leva um tiro, O nosso treinamento, o adestramento das forças militares, ele é conduzido sob pressão, procurando imitar o combate, para de modo que o cara, quando chega numa situação real, ele tenha treinado o mais próximo possível. Só não posso dar tiro real em cima dele, mas o resto tudo eu vou fazer. Eu vou tirar a comida, vou tirar o sono, vou passar ele 4, 5, 6 dias sem que ele saiba se vai terminar, quando é que vai terminar aquele exercício que ele está fazendo. Então, isso faz parte do treinamento das forças militares, buscando, e principalmente do líder. Tanto que para a pequena fração aí que eu citei, pelotão, os próprios sargentos, que são comandantes de grupo de combate, nós temos uma atividade que se chama teste de reação de líder. Como é que é o teste de reação de líder? Faz-se um exercício prolongado, e ao longo daquele exercício vai tirando o sono, o cara não dorme, tira a comida e, finalmente, tira a água. 24 horas sem beber água. E aí são divididos em grupos e passam por uma sequência de postos, onde em cada posto desse vai ser apresentado um problema para o líder da fração naquele momento. Então, o cara está cansado, o cara está com sono, o cara está com sede, está com fome, então ele tem que reagir e tomar uma decisão ali. Então, é um dos tipos de adestramento, de treinamento que a gente faz. Óbvio
que não dá para fazer isso aqui dentro da empresa, né? A partir do mês que vem, a gente vai começar um processo de onboard que só entra na empresa quem passar uma semana, é verdade. Nesse processo, o senhor deu boas ideias. Mas o teste de reação de líder é exatamente para esse nível aí, né? O nível tenente, né? E os sargentos mais novos, porque são aqueles que têm que tomar uma decisão de curto prazo e numa situação normalmente de estresse. E hoje, né, o combate moderno e as operações que são conduzidas, né, tanto operações de guerra como não guerra, e hoje grande parte são operações de não guerra, né, que são essas operações de garantia da lei e da ordem, né, o cara tem que estar muito equilibrado para evitar algo que é terrível, que se chama dano colateral. Não é? Operações que são realizadas, vamos colocar aqui, não é? Como nós já tivemos aí, lá no Haiti, ou então nas comunidades do Rio de Janeiro, não é? Onde você está lidando com população, onde no meio da população você tem elementos ligados ao narcotráfico, então você tem que ter muito equilíbrio. E quem é o cara que lida com aquilo ali? É o tenente, é o sargento, é o cabo, esse cara tem que estar muito bem treinado, equilibrado, e aí surge aquilo que a gente chama regras de engajamento, não é? Então, o cara não pode atirar indiscriminadamente, ele tem que entender realmente o que é uma ameaça, e isso é treinado à exaustão para que o militar reconheça quando está numa situação de ameaça. E, mesmo assim, às vezes ocorre dano colateral, que é uma infelicidade. Presidente, eu estou vendo aqui várias mulheres, né? No Exército também as mulheres estão ascendendo, né? Como é que é essa nova realidade do poder feminino nessa área? Olha, o Exército, ele agora, né, esse ano, chegou na tropa a primeira turma de mulheres egressas da Academia Militar das Agulhas Negras. Então, são as primeiras combatentes. Até então, nós tínhamos mulheres na área administrativa, né, eram advogadas, né, trabalhavam na área de TI, engenheiras, né, mas não na área combatente. Né. Tínhamos médicas, dentistas, na área de saúde também. Brevemente, a gente deve ter uma general aí médica, né? Mas agora chegaram o primeiro grupo de meninas. Então, elas entraram em 40, se formaram 24. 16 ficaram pelo caminho, nesse processo todo aqui que eu expliquei para vocês. Né? E por quê? É um concurso muito disputado, né? Porque são 40 vagas. Hoje, eu acho que é o vestibular mais disputado do Brasil. Né? E a garota tem que alinhar duas coisas. Né? Ela tem que ter o conhecimento para poder passar num vestibular desse e tem que ter capacidade física. Porque você tem mulheres que são atletas extraordinárias, mas não têm o conhecimento para passar num vestibular desse, e o contrário também. Então, agora, elas chegaram na tropa, é agora que nós vamos ter o feedback, não é, do desempenho delas, não é, como oficiais combatentes. E comando também. Né? Comandando, né, elas são tenentes. Não é? A minha visão ainda é que nós temos que evoluir um pouco mais, porque os outros exércitos que têm mulheres na área combatente, eles têm mulher soldado e mulher cabo. E nós não temos mulher soldado nem mulher cabo, porque o nosso exército é um exército de conscrição. Né? Então, não tem serviço obrigatório, militar obrigatório para a mulher. Então, nós vamos ter que ainda ver, porque, em qualquer hipótese, essa moça está chegando na tropa, ela vai estar comandando 30 homens. Então, é um desafio para uma mulher. Né? Na empresa, como é que é? Até quando eu comecei no mercado financeiro, a gente via muito pouco a mulher, e quando a GCB começou, quase não tinha mulher, mas eu vejo que é nítido uma demanda, primeiro que tem mais mulheres se candidatando, mais mulher entrando no mercado financeiro, e a gente tem muita gente jovem aqui, e já é uma demanda, tanto dos homens também, de ter mais diversidade de gênero, e na minha visão é bom porque você tem pessoas pensando diferente, né? Pô, quem é casado sabe que homem é uma cabeça e mulher é outra totalmente diferente. E na hora que você traz essa visão para a empresa, você tem pessoas pensando de modos muito antagônicos, o que ajuda na construção de uma decisão final mais bem ponderada. Assim, pelo menos na visão corporativa, é isso que eu vejo. Agora, general, o presidente, o senhor foi comandante da Amazônia, né? Que é um outro Brasil, né? Um outro mundo, né? Que está em todos os jornais do mundo inteiro, né? Como é que o senhor vê essa questão da Amazônia? Sem querer entrar na questão política, mas questão geopolítica. Olha, é importante aqui que a gente que mora no centro-sul do Brasil, né, compreenda o tamanho da Amazônia. Olha para o mapa do Brasil, né, e vão ver que o Brasil é desequilibrado. Né? Nós temos essa concentração de pessoas aqui no centro-sul, né, uma maior quantidade de estados, e os estados amazônicos são estados enormes. Né? Se a gente pegar somar o Amazonas e o Pará, os dois somados dá 1/4 do nosso território.
São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados esses dois estados. Não é? São, botar aí, mais 6 vezes e meia a Alemanha. 6 Alemanhas e meia. Tem municípios na Amazônia, como Altamira, no Pará, que tem 160 mil quilômetros quadrados, é maior que Portugal. Imagina como é que o prefeito controla isso aí. Não controla, né? Ele mal controla a cidade. Né? E eu morei 2 anos lá no noroeste do estado do Amazonas, né, numa cidade chamada São Gabriel da Cachoeira. Eu era comandante de uma brigada de infantaria de selva lá. E de São Gabriel da Cachoeira para Manaus, que é a capital, são 2 horas de voo. É mais tempo do que eu levei para vir de Brasília para cá. Né? O outro meio de transporte para chegar lá é barco. 4 dias subindo o rio, que é o Rio Negro, de Manaus para lá, 3 dias descendo. É uma viagem de 1 semana. Então, a Amazônia, ela precisa o quê? Presença permanente do Estado brasileiro. Não é? Pela essa imensidão que ela tem, uma população rarefeita, não é? E, consequentemente, o Estado ele tem que aumentar a sua presença em todos os níveis lá. Nós herdamos, né, uma ocupação espacial, conforme eu falei aqui no começo, desequilibrada. Se vocês compararem a área continental dos Estados Unidos com a nossa área do Brasil, são semelhantes. A área continental dos Estados Unidos tem 48 estados, nós temos 26. Então, mostra, não é, o desequilíbrio no tamanho dos estados brasileiros. E isso é uma herança que nós temos que saber trabalhar com isso aí. Não é? De tempos atrás, havia um planejamento, não é, de o Amazonas ser dividido em 3 estados, o Pará também ser dividido em 3 estados, mas hoje isso é praticamente impossível. Então, nós temos que melhorar a presença do Estado, seja, né, dos organismos de fiscalização, seja da questão de desenvolvimento, que é o principal da Amazônia, né, você desenvolver a Amazônia dentro dos parâmetros do século XXI, usando os produtos da biodiversidade, né, e, dessa forma, fazendo o nosso papel na questão da mitigação da mudança climática. Cada vez... O senhor conhece também bem a China, né? E falando da Amazônia, me lembrei da política internacional, né? Cada vez nós estamos mais integrados, né? E essa questão da Amazônia é muito importante, né, na área internacional, né? Hoje, Roberto, as pessoas têm que olhar o seguinte, essa questão do conflito da Ucrânia, né, e a crise energética que está ocorrendo na Europa Ocidental levou a que se desse uma, vamos dizer assim, se encobriu um pouco, né, o problema da transição energética deles. Tanto que a Alemanha, que era extremamente dependente do gás que vem da Rússia, ela vai voltar a produzir energia usando carvão, que é o troço mais poluidor que existe. Então, perde um pouco, né, o discurso para cima da gente aqui. Agora, nós, independente de haver o discurso ou não, nós temos que compreender o quê? Vamos olhar a nossa legislação. O nosso Código Florestal prevê que, dentro do bioma Amazônia, você tem que preservar 80%. O bioma em si são 4,4 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos que preservar 3,6, 3,7. Então, esse é o nosso papel. Se nós fizermos isso corretamente, não é, nós teremos cumprido a nossa obrigação nacionalmente determinada de acordo com o Acordo de Paris e estamos em condições de cobrar dos outros. Voltando ao tema de liderança, o pessoal às vezes fez umas perguntas prévias, e um negócio que todo mundo gosta de ouvir história, né? E perguntaram se eu tem alguma história boa, ou como militar, ou como político agora, no qual o papel da liderança teve importância fundamental para o bem ou para o mal, né? A questão ao longo da minha vida militar foram diversos episódios, né, onde você tem que exercer, né, efetivamente a tua liderança, né? Desde, como eu falei aqui, desde que eu era tenente novinho, né, eu terminei a academia, né, no ano de 1975, cheguei numa cidadezinha lá do interior do Rio Grande do Sul, chamada Cruz Alta, né, para servir lá no quartel, e aí eu era o encarregado do levantamento topográfico. Na artilharia, o levantamento topográfico é algo fundamental naquela época, principalmente que não tinha GPS, não tinha nada, né, para a precisão dos tiros da artilharia. Né? E fui olhar a minha equipe e tinha lá um cabo, lá, o tal do cabo Poiker. Eu digo, pô, cadê esse cabo? Onde é que anda esse cidadão? Aí mandei chamar o cara e disse, não, você vem para cá, você tem que estar junto na minha equipe aqui. Só que esse cara, naquela época, era o tempo da máquina de escrever, era um dos raros datilógrafos que tinha, era o encarregado de datilografar diariamente o boletim da unidade, que é, né, vamos dizer assim, um histórico de tudo aquilo que acontece diariamente no quartel. É um documento que o expediente só termina com aquele documento pronto.
Aí eu escondi o cabo lá na minha sessão e veio o subcomandante reclamar exatamente que eu tinha desaparecido com o cabo, né? Então, nessa hora, você tem que saber negociar, você tem que saber começar a entender, né, como é que funciona o dia a dia do líder. Também, quando eu era capitão no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, eu comandava uma bateria de artilharia que só tinha soldado profissional, não é? Ali não tinha soldado recruta, o conscrito, aquele que é incorporado. Então, era um outro estilo de liderança, porque aqueles camaradas todos ali, eles conheciam perfeitamente qual era o trabalho deles. E eles tinham um código de honra entre eles. E você tinha que entender aquele código de honra deles. Soldado que desse qualquer tipo de alteração, vamos falar assim, eles mesmos se encarregavam de punir o cara. O cara recebia a mochila e ia dormir no fundo do quartel, tá? Ao relento. Então, aí tu vai subindo na carreira, não é? Aí você vai trabalhar em Estado Maior, não é? Onde você tem que entender as diferentes percepções de cada um, não é? E saber contemporizar com aquelas pessoas. Até, né, você chegar como eu cheguei, comandante militar de área, que eu tinha 17 generais sob meu comando, cada um com a sua personalidade, e que você também tem que saber extrair o melhor de cada um deles. Então, é uma sequência que você vai aprendendo, é um aprendizado constante disso aí. O senhor foi adido militar também na Venezuela, né? Venezuela é um país irmão nosso aqui da América Latina, passando por problemas graves, né? O que o senhor viveu na Venezuela? A Venezuela, né, Roberto, eu vivi o início ali da era Chaves, né? Então, a Venezuela é um país que ela sofre daquela maldição do petróleo, como o pessoal diz. O venezuelano, ele acha que ele não precisava trabalhar, porque ele era rico, porque tinha petróleo, não é? E a elite venezuelana é uma elite que só pensava nela mesma, né? Consequentemente, emerge a figura do Chaves, não é? Para buscar trazer 80% da população que vivia praticamente à margem, né, do processo que ocorria naquele país. O país era muito voltado, não é, para os Estados Unidos, Miami era, vamos dizer, a meca dos venezuelanos, não é? A Europa Ocidental, ali, Espanha, Portugal, muita gente lá descendente de espanhol, de português, não é? E o Chaves ele entra para mudar isso aí. Ele muda, não é, de uma forma radical e termina por quebrar o país. Então, eu assisti esse processo, assisti uma tentativa de golpe contra o Chaves, que foi feita em 2002. Ele foi deposto por 3 dias, e aí os golpistas brigaram entre ele mesmo e trouxeram o Chaves de volta. E depois, uma greve da empresa da Petrobras deles, né, a PDVSA, que foi em dezembro de 2002, janeiro de 2003, durou 2 meses e quebrou o país, né? A empresa se acabou, os melhores quadros da empresa fugiram do país, e um país que produzia, na época, ali, eu vou botar aqui, 2.700.000, 2.800.000 barris de petróleo por dia, hoje produz 600.000. Impressionante. É o risco de um país, né, de perder o seu caminho, o seu Perde rumo. o caminho, perde o caminho, perde o rumo, e hoje houve um êxodo venezuelano. Se calcula aí a população da Venezuela em torno aí de 30 milhões de habitantes, 5 milhões de pessoas deixaram o país. Era a mesma coisa que aqui no Brasil, não é? Umas 35 milhões de pessoas saíssem do país. E também seria interessante o senhor fazer o link com a sua experiência militar de líder com a política, porque eu vejo muito que um líder, de certa forma, ele tem que ser um político no sentido de conciliar muitos interesses, né? Então, numa empresa você tem interesse de funcionário, de acionista, de outros parceiros, de outros stakeholders, os seus próprios interesses que são legítimos, e você vai aprendendo a negociar e conciliá-los da melhor forma possível. E você, o senhor como líder militar de milhares de pessoas, o que o senhor aprendeu que foi útil para usar na política? É a questão da negociação, né? A política é negociação, mas isso eu sempre digo que você começa a fazer negociação dentro da tua casa, não é? Tu negocia com a tua mulher quanto é que ela pode gastar por mês, não é? Tu negocia com teus filhos, né, a questão de horário de estudo, não é? A festa, a filha vai para a festa, olha aí, pai, eu vou chegar às 4 da manhã. Não, peraí, vamos negociar essa história aqui, não é? Então, a política começa a ser praticada dessa forma, né? E na vida militar, você também tem que negociar muitas vezes, não é? Até aquela questão da cenoura e do chicote é importantíssimo, né? Você não pode estar o tempo todo de chicote na mão, não é? E também não pode ser aquele chefe bonzinho, porque dizia um companheiro meu, né, que foi meu subcomandante, que chefe bonzinho morre coitadinho.
né? Então, você tem que saber dosar o meio termo, apertar a equipe quando tem que apertar, né? Liberar quando tem que liberar, e isso é uma negociação que você faz o tempo todo. E a política é a negociação. Não é? Você não consegue impor a sua vontade no sistema político. Né? Você vai ter que buscar um consenso, vai ter que buscar gente para, né, que vá votar de acordo com aquilo que você deseja que seja executado. E o executivo ele tem que ser habilidoso nessa relação com o Congresso, né? É fundamental escolher bem as suas lideranças dentro do Congresso, né? De modo que ele consiga negociação, porque sempre, você nunca vai conseguir passar uma medida da forma como você acha que tinha que passar. Então, a negociação, você sabe, né? Um grande negociador era o Trump. Né? O Trump jogava o negócio lá na frente, mas ele queria ficar por aqui assim. Né? Era o processo de negociação dele. Então, muitas vezes, você tem que agir dessa forma. O senhor, se for eleito lá no Rio Grande do Sul senador, evidentemente, o senhor vai defender os estados, os interesses do Rio Grande do Sul, mas qual é a sua meta como senador? Olha, Roberto, você sabe que a minha visão é que nós temos que fazer reformas aqui dentro do nosso país, sem o qual nós vamos continuar marcando passo. Né? Nós estamos presos aí na armadilha da renda média há mais de 40 anos, né? E o orçamento não tem mais de onde ficar esticando isso aí, não dá mais para ficar cobrando imposto do jeito que a gente cobra. Então, a gente precisa realmente, efetivamente, brigar dentro do Congresso por uma reforma tributária, não é, que pelo menos alivie parcela da carga, não é, que impeça a quantidade de evasão e sonegação que nós temos. Eu acho que também que nós temos que analisar a quantidade de renúncia fiscal que nós temos. Nós temos hoje 370 bilhões de reais de renúncia fiscal. Tem que ver o que está dando retorno disso aí, o que não está dando. Então, são temas importantíssimos para que o país volte a ter capacidade de investir. O setor público precisa investir e hoje está amarrado. Estamos chegando no final, né? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma lista aqui que eu abri, e dessa agenda a gente vê muita gente fala muito da agenda tributária, administrativa, mas chega na hora e não avança, né? Não sei, o senhor vê isso com otimismo nos próximos anos? O que o senhor acha? Eu acho que é o seguinte, Gustavo, se a gente não fizer isso, nós vamos ficar parados. Né? Então, nós não vamos conseguir gerar emprego, gerar renda para essa quantidade de pessoas que nós temos hoje no Brasil. Né? É um troço fundamental isso aí. Né? Nós precisamos, com isso, melhorar a infraestrutura do país, né? Para poder escoar a nossa produção, diminuir a quantidade de regulamentação que nós temos. Então, tem muita coisa que tem que ser feita e que passa pelo Congresso e tem que ser discutido lá dentro. Então, é responsabilidade, né, daqueles que estão lá dentro levar isso avante. Tem que fazer, né? Não, tem que fazer. Nós filtramos algumas perguntas aqui do público, eu vou fazer. Uma até em relação à questão de feedback, como o senhor comentou, é essencial dar um feedback sincero para a pessoa evoluir e parar esse negócio de dar nota 9, nota 10, isso é até meio latino, né? Acho que visão que o anglo-saxão é um pouco mais objetivo e o latino pisa muito em ovos. Qual a melhor forma de dar esses feedbacks e recebê-los também? Porque, às vezes, a gente tenta fazer um feedback 360 e o liderado tem, às vezes, medo de dar um feedback para o líder e sofrer uma retaliação, né? Olha, isso aí é outra das, vamos dizer assim, dos valores e virtudes que eu considero que é fundamental, que se chama lealdade. A lealdade eu sempre definia para os meus subordinados como uma estrada de mão dupla. Era minha para eles e deles para mim. Ou seja, eu só falo a verdade para eles e eles só falam a verdade para mim. Então, isso é o feedback. Né? Então, quando é uma crítica individual, a melhor coisa é você chamar a pessoa. Quando você acha que a equipe, né, como um todo, ela tem que melhorar, você reúne a equipe, né, e sempre medindo as palavras, né, sendo o mais educado possível, né, nessa hora. Essa semana mesmo, lá com a minha equipe, eu fiz uma crítica lá, né, procurei ser o mais educado, mas mesmo assim o pessoal ficou meio melindrado. Então não é simples isso. Né? Aquele bom dia que o senhor dava, né? Bom dia! Bom dia. Mas não foi muito por aí, não. E aí um tema que está muito em voga hoje, depois da pandemia, aumentou muito, escalou muito a possibilidade de trabalho remoto, né? E a gente trabalha muito com tecnologia, e tecnologia é comum a gente contratar programadores que trabalham em outras cidades, estados. E a gente eu mesmo tenho muita dificuldade de fazer a liderança de pessoas que estão longe. Se o senhor tiver alguma ideia aí, como é que você trabalhava isso? Enfim. Olha, o meu filho, né,
ele é funcionário do Banco do Brasil, né? Ele é gerente executivo lá da área de agronegócio. Ele tem uma equipe e durante essa equipe dele ficou no trabalho remoto. Ele diz que foi muito tranquilo, chicoteou à vontade ali, né? E a turma nunca produziu tanto como estava, né? Então, na realidade, eu tenho muito pouca experiência dessa questão do trabalho remoto, porque na Força Armada eu não posso deixar, não, o soldado fica em casa lá, né? Então, essa não tem como, né? Esse aí não tem como, né? Mas, na atividade de vocês, eu acho que você estabelece meta e cobra a meta, né? Ó, você tem que produzir X hoje, né? Então, na área de tecnologia, eu já fui fiscal de contrato de tecnologia, é uma briga isso aí, né? Se é por ponto de função, se é não sei mais do que. Então, você tem que estabelecer seus parâmetros e cobrar da turma, né? A nossa grande dificuldade hoje é transmitir a cultura, né? Que a gente é bem focado em como transmitir a cultura e é o que a gente está aprendendo, visto que a maioria trabalha aqui, então é mais fácil. Tem uma 20% trabalha de home, e aí a gente fica quebrando essa cabeça, né? E aí uma pergunta interessante, né? Na opinião do senhor, qual a melhor forma de resolver conflitos dentro de uma equipe quando é preciso tomar ao mesmo tempo decisões rápidas e assertivas? Olha, quando você é comandante de pelotão, né, que é a garotada, uma luva de boxe para cada um, e lá no fundo do quartel o pessoal se acerta, né? Aí você resolve o conflito dessa forma. Mas quando você chega em outro nível, né, pô, a equipe está engalfinhada, né, você tem que sentar com a turma. Atenção, gente, vamos definir aqui a manobra, o que está pegando. Porque eu acho isso, fulano acha aquilo. Tá bom, fulano acha isso, acha aquilo, mas a decisão é minha e nós vamos seguir por aqui, tem que ser na conversa. Nada foge a uma boa conversa, né? Pode até, eventualmente, vamos tomar uma cerveja ali para dar uma acalmada, né? Tudo isso funciona para você acalmar a turma. Tem um conceito, acho que veio meio do time dos SEALs americanos lá, que é do estado de flow, né? Que é o estado quando a equipe está numa sintonia tão grande que todo mundo está muito focado naquela missão, um estado de foco extremo, e que todo mundo sabe o que cada um vai fazer sem precisar se comunicar, visto o engajamento e todo mundo comprado com o mesmo propósito. E como botar a equipe nesse estado de flow? Isso aí é de acordo com vamos dizer, com a intensidade da tarefa que você está recebendo, né? Porque eu acho que aquilo que você não pode deixar acontecer é a turma entrar na rotina, né? Isso ocorre muito no serviço público, né? O serviço público, o cara entra na rotina, é o paletó na cadeira, o cara chega, bota o paletó na cadeira, né? Levanta, pega um café, aí você agora tem a máquina do banco, ele vai lá no banco, tira um extrato, reclama do salário, volta, bate um papo com o cara do lado, reclama que o Flamengo está perdendo, aí depois é que ele vai sentar, ligar o computador. Então, isso ocorre muito no serviço público. Agora, na iniciativa privada, a gente sabe que a coisa tem que andar rápida, né? Então, é a intensidade da tarefa, né? A intensidade da tarefa é que vai colocar a turma realmente focada. Então, diariamente, ou ali ou semanalmente, o chefe da equipe ele tem que dar uma sinalização. Olha aqui, ó, nossas metas eram essa, essa e essa. Nós batemos isso aqui, batemos isso aqui, batemos, mas isso aqui a gente não bateu. Então, mais ou menos por aí. O presidente ainda vai para o Rio Grande do Sul, né? Tem que sair daqui a pouquinho. Vamos tomar um cafezinho, né? Vamos aí. Tem alguma pergunta ainda aí, Gustavo? Não, acho que a última pergunta que eu tenho, pessoal, é para me ajudar. Minha grande dificuldade hoje é como eu posso auxiliar melhor as pessoas a virarem líderes, né? Porque aqui na empresa a gente tem excelentes técnicos e minha missão principal é transformar excelentes técnicos, pelo menos quem tem alguns skills, em excelentes líderes. E como eu posso estar perto e ajudar essas pessoas objetivamente? É importante, tem livros, né, que é bom o cara ler, né? Dá um livro ali para o cara, tem um livro que é A Arte de Ser Chefe, de um francês chamado Gaston Courtois, né? Eu vou tirar uma cópia e vou mandar para ti. Obrigado. Tá? E aí é importante, porque ali ele não coloca só para o meio militar, muito pelo contrário, como ele coloca a arte de ser chefe, tem várias pérolas ali que a turma lê para entender. Ali ele coloca os principais atributos que a liderança tem que ter, qual é o papel do chefe, como que o chefe deve se comportar. Eu acho que isso é importante. Com certeza. Bom, tenho mais uma vez mil agradecimentos ao senhor despender o seu tempo aqui para trocar ideia com a gente. Vai tirar a livro para mandar para ele. A responsabilidade é tua, viu, Spolini? O meu presente para o senhor, inclusive, são 2 livros, né, que a gente deixou com vocês. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Boa sorte lá no Rio Grande do Sul. Tenho certeza que todo mundo gostou muito.
e espero que o senhor volte um dia aqui já como senador da República. Muito obrigado. Agradeço aí o Roberto, o Gustavo e a plateia toda aí pela, né, sexta-feira, final de missão. A turma já deve estar doida para ir para o boteco, né, pô? Então, estão prontos aí ouvindo, né? Passou das 6, né, Marcelo? Na Brigada Paraquedista, a Brigada Paraquedista é uma grande unidade extremamente peculiar, né? Então, a gente dizia que sexta-feira o expediente ele não acabava, ele se diluía, porque a turma ia saindo devagarinho, todo mundo para ir para o boteco, daqui a pouco o comandante olhava, só estava ele no quartel, não tinha mais ninguém, estava todo mundo no bar já. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? Não é uma tarefa simples a que vocês desempenham, né? E eu vou mandar esse livrinho aí para o Gustavo. Quem quiser ler, leia. Tem coisas muito boas ali para a vida de cada um, tá bom? Um abração aí para vocês.